Meleto, filho de Meleto, do demo de Pitos, indicia Sócrates, filho de Sofronisco, do demo de Alopécia. Em seu juramento, consegue. Sócrates é culpado, em primeiro lugar, por não adorar os deuses a quem o Estado adora, mas de introduzir práticas religiosas novas e incomuns. E, em segundo lugar, por corromper os jovens. O requerente exige a pena de morte. Olá para todos, eu sou Crônio Marins, este é o canal Mentes Holísticas e nós estamos no 8º vídeo do Projeto Sócrates, o processo contra Sócrates. Como vocês viram aqui no começo do vídeo, né, é um vídeo mais pesado, porque Sócrates vai chegando, né, ao final do seu destino, enfrentando o processo que acaba por condená-lo. A gente já falou sobre a vida de Sócrates, a vida em Atenas na época de Sócrates, ali o século V a.C., né? E hoje falaremos sobre um procedimento fundamental, ou um grupo de procedimentos, né, dentro do processo jurídico ateniense. Lembrando que um processo em direito, né, para garantia de um regime democrático é fundamental, com suas regras, seus protocolos diversos. É uma maneira de se fazer justiça dentro de uma sociedade democrática. No caso de Sócrates, vamos ver que essa justiça pode ser um tanto quanto contestada. Sócrates, então, foi um fantástico professor, né, e o fato de estar liberando esse vídeo no Dia dos Professores, né, não é apenas uma coincidência, né? Nós queremos reconhecer isso, porque as lições deixadas por Sócrates, seus conhecimentos, eles são repetidos nas salas de aula, nos lares, nas famílias, nas instituições diversas. Conhecimento sobre a reflexão, né, sobre honra, sobre ética de maneira geral, sobre justiça. Tudo isso é um legado que Sócrates nos deixou. Para entender bem este processo, nós temos que, obviamente, fazer uma pesquisa especializada. Então, para este vídeo, eu vou citar alguns livros das dezenas e dezenas que existem sobre o processo de Sócrates, um dos mais famosos processos de toda a humanidade, toda a história da humanidade, mas eu vou citar alguns livros aqui que eu utilizei para pesquisa. Começamos com A Morte de Sócrates, monólogo filosófico, do Zeferino Rocha. É um livro que tem uma parte de ficção e uma parte informativa sobre circunstâncias do processo de Sócrates e da vida em Atenas naquela época. Aqui, o mesmo título, A Morte de Sócrates, né, de Emily Wilson. E interessante observar aqui o subtítulo: Herói, Vilão, Falastrão e Santo. Vamos falar sobre isso, né, um pouco mais de profundidade mais à frente. Temos O Julgamento de Sócrates sob a Luz do Direito, de Roberto Vitor Pereira Ribeiro. Esse é um livro interessante porque faz um paralelo do direito grego daquela época em Atenas e o direito brasileiro. É um livro que vale a pena ser consultado nesse sentido, principalmente por quem gosta, né, de um tratamento jurídico, né, dessa questão. E, finalmente, nós temos um livro que ganhou bastante destaque mundialmente, que é O Julgamento de Sócrates, né, do E.F. Stone, né, do Isidor ou Isidor, né, Feinstein Stone, mas é bem conhecido como E.F. Stone. É um livro que eu tenho aqui uma edição antiga, tem uma edição mais nova que eu vou colocar nas referências. Esse livro foi me dado de presente pelo amigo, professor Edson Dávila, né, e vale a pena ter um comentário especial sobre ele. Realmente, esse livro do Isidor Stone é um marco,
né, na bibliografia sobre Sócrates, dos livros que eu mencionei aqui, com certeza é aquele que é mais robusto em termos de quantidade e qualidade das informações que dá. O Stone já era um jornalista famoso, né, quando escreveu o livro, já era um jornalista polêmico também, né, e neste caso ele vai investigar, né, sobre a vida do Sócrates e o processo que Sócrates sofreu. E eu já adianto que para quem quiser ler esse livro, né, se for simpático ao Sócrates, pode ficar um pouco revoltado, porque o Sócrates pintado pelo Stone, né, parece que o Stone tem algum problema com o Sócrates, um problema pessoal, porque é um Sócrates muito diferente daquele que a gente vem tratando. É um Sócrates responsável com a família. Nós vimos que não se pode afirmar exatamente isso, né, mas ele era muito mais preocupado com seus estudos filosóficos do que com a família, isso é mais ou menos certo, né, mas é um inimigo da democracia, isso para Stone. Sabemos que os aristocratas eles não eram muito propensos ao regime democrático. Platão, seu principal discípulo naquele sentido de divulgação, né, das palavras de Sócrates, Platão era um aristocrata. Então não dá para afirmar, né, que Sócrates era um inimigo da democracia. É claro, Sócrates era um crítico da democracia, como ele era um crítico da sociedade da sua época. E nesse sentido estava também o regime democrático, em que muita gente acabava exercendo o poder sem ter condições para isso, sem ter condições intelectuais para isso. Mas o Stone ele exagera na mão, vamos dizer assim. E ao longo do livro você vai ficando com aquela impressão de que o Stone está sendo parcial contra o Sócrates. Ele admite, sim, que o processo é injusto, o julgamento em si é injusto, mas, ao mesmo tempo, ele coloca Sócrates como uma figura bastante antipática e que, neste caso, estaria colhendo, pelo menos sob alguma perspectiva, os frutos que ele mesmo plantou na sociedade ateniense. Bem, de qualquer maneira, é um livro que merece ser lido, né, de uma maneira crítica, claro, né? E para entender melhor essa coisa do processo ateniense, nós temos que analisar, né, as suas etapas. O processo contra Sócrates. Denúncia. Qualquer cidadão ateniense poderia denunciar qualquer outro cidadão ateniense, independentemente de cargos que ocupassem. Nesse sentido, a sociedade era bem igual, né? É claro, sabemos que para ser cidadão ateniense você tinha que ter alguma propriedade ou renda, né? Ter nascido de pai e mãe ateniense. Nem todos que moravam em Atenas eram cidadãos atenienses, mas aqueles que eram poderiam tranquilamente denunciar mesmo o mais poderoso estadista general. Nesse sentido, né, a denúncia contra Sócrates teve algumas figuras-chave. Vamos ver quem foram os denunciantes. Os acusadores de Sócrates. Meleto, um poeta de menor expressão. Formalmente, foi o acusador principal. Lícon, nomeado por Sócrates como orador, personagem praticamente desconhecido da história. E Ânito, é um comerciante abastado na área de curtume, objetos de couro, sapatos, coisas assim, né? É um político conhecido em Atenas, ele é considerado um democrata moderado. Nós temos muito pouco na história sobre o principal denunciante, aquele que aparece no panfleto da denúncia, que é o Meleto, né? Sobre o Lícon ainda menos nós temos. É o que pouco sabemos, não tem um discurso dele, ele é
chamado de orador, mas com certeza não deve ter sido dos melhores oradores, porque não deixou um discurso que sobreviveu ao tempo, né? Já o Anito, eu prefiro Anito, tá? Ele realmente é uma personagem interessante que aparece em outros escritores. Na época ele tinha uma importância tanto no sentido econômico, quanto no sentido militar, no sentido político. E, é claro, o que a gente acha que pelas posses que Anito tinha, aparentemente muito superiores a de Meleto, a de Licon, é o Anito que está financiando, que está por trás da denúncia contra Sócrates. Aparentemente, Anito tinha problemas particulares com Sócrates, por conta das posições de Sócrates, Anito, ele tinha sido exilado há pouco tempo, na verdade se autoexilado, fugiu, de Atenas, quando Atenas foi dominada pelos chamados 30 tiranos, ficou fora, voltou, venceu o regime dos 30 tiranos, foi um marco importante na história ateniense. E, claro, Sócrates ficou em Atenas, ele não esteve entre os exilados. Então, só por conta disso, se poderia dizer que Sócrates não era exatamente contrário ao regime dos 30 tiranos, o que é uma inverdade. Sócrates enfrentou este regime, mas ele não era o alvo principal do regime. Ele era, como a gente viu num dos livros, considerado por muita gente apenas um falastrão, uma pessoa excêntrica, que não traria grandes problemas, para o regime dos tiranos, nesse sentido. Mas Anito certamente não pensava assim. Mas pior que isso, parece que Sócrates, em reuniões públicas, chegou a criticar a educação que Anito dava para o seu filho, indicando para o garoto, inclusive, que ele deveria seguir outros caminhos que não aqueles aconselhados pelo pai. Obviamente, nenhum pai gosta disso e Anito não deve ter gostado nada. Essas seriam, então, as razões particulares pelas quais Anito esteve por trás, de toda a denúncia, que foi protagonizada ali, pelo menos no sentido mais formal, pelo Meleto, e teve a companhia muito terciária ali do Licon, representante dos oradores. Admissibilidade. A admissibilidade, era uma etapa importante do processo, porque algum magistrado, um juiz, teria que verificar, fazer uma pesquisa, uma investigação, para ver se a denúncia deveria prosperar. Veja que num julgamento naquela época, até depois do resultado, o denunciante, se tivesse denunciado no efeito de uma calúnia ou uma difamação, ou seja, se o acusado fosse inocentado, ele poderia ter que pagar uma multa. Mas o fato é que havia denunciantes profissionais, inclusive, eram os chamados sicofantas, que viviam exatamente de denunciar as pessoas pelos mais diversos motivos. Inclusive chantageavam pessoas assim, naquele tipo de, olha, eu vi que você fez alguma coisa que pode ser interpretado como fora da lei, tá? Eu vou te denunciar, a não ser que você me pague uma determinada quantia. Eram X9 profissionais, os sicofantas. Pois bem, não é o caso do Meleto, tá? E a denúncia contra Sócrates é uma denúncia forte, no sentido que é uma denúncia de impiedade, principalmente. O que é impiedade? É um tratamento desrespeitoso aos deuses. Nesse sentido, nós vamos ver que o Sócrates dificilmente poderia ser acusado de impiedade. Ele
ele seguia os ritos daquela cidade, de Atenas, com relação aos deuses da cidade. Mesmo assim, né, por ser um assunto sério, né, ele tinha que ser denunciado a um magistrado muito forte. Naquela época, em Atenas, os magistrados eram em número de 9, eram chamados de arcontes. Cada arconte tinha sua responsabilidade. Alguns cuidavam da administração mais burocrática, outros cuidavam da parte militar, né? E tinha o arconte rei, ou basileu, que cuidava, né, entre outras coisas, desse tipo de denúncia, uma denúncia de impiedade. Então é ele, né, que ia avaliar os elementos da denúncia e admitir ou não, né, que o processo prosperasse. No caso de Sócrates, foi considerado que o processo deveria prosperar, né, e a partir daí, né, é afixado um texto em áreas públicas para que toda a cidade soubesse do que estava acontecendo, certo? Quem era o acusado, do que este acusado, né, estava sendo denunciado, e a partir daí, então, tudo na sociedade ateniense se encaminhava para a definição do julgamento. Preparação para o julgamento. Basicamente, acusação e defesa, eles tinham que preparar, né, os seus discursos. O discurso em Atenas era altamente considerado, e havia, inclusive, oradores profissionais, né? Agora, num caso destes, era a própria pessoa que tinha que se defender, e os próprios acusadores que tinham que acusar. Não havia aquele advogado de acusação, advogado de defesa. Estes trabalhavam por fora, antes do julgamento. Então, esta era a preparação. O Sócrates, por exemplo, foi oferecido para ele a ajuda de um dos maiores redatores de discursos, talvez o maior da época, que era o Lísias, né? O Lísias se ofereceu para fazer a defesa do Sócrates. Sócrates tinha que ler, decorar e falar na hora do julgamento. O que o Sócrates disse? Olha, muito obrigado, tá? Mas eu vou me defender por conta própria. Eu não vou me defender como um pobre coitado, né? Eu vou defender aquilo que eu acredito. Eu estou sendo acusado injustamente e eu vou demonstrar isto para o júri. Então, né, na sua preparação da defesa, ele recusa aquele favor dos amigos, né, encarnado ali no Lísias. Sobre a acusação, nós não sabemos como é que eles se prepararam, porque nós não temos nem os discursos, né, de Meleto, de Ânito, de Lícon, nós não temos, isso não chegou até a gente. Mas eles também se prepararam, obviamente, né, para aquele momento importantíssimo. Julgamento. Julgamentos, principalmente como os de Sócrates, eles realmente faziam com que a sociedade ateniense ficasse em efervescência. E a sociedade comparecia ao tribunal, né, que era um tribunal aberto, né, em praça pública, para acompanhar defesa, acusação, e sim, os cidadãos atenienses se manifestavam com o equivalente a palmas, vaias, né, manifestações diversas conforme o que ia acontecendo no julgamento. O julgamento tinha suas fases, e o que nós vamos ver agora são as fases do julgamento e como isso ocorreu no caso de Sócrates. O julgamento de Sócrates. Acusação. O julgamento ateniense da época, mesmo em casos mais complicados, né, deveria durar um único dia. Começava bem cedinho mesmo, né, ao raiar do sol, e ia até a noite. Pois bem,
né, o julgamento de Sócrates não deve ter sido rápido, tá? Porque havia muitos acusadores, o próprio Sócrates faz um discurso que não é um discurso rápido, muita coisa deve ter ocorrido que nós não temos registros. Nós temos os registros do básico e da defesa de Sócrates, mas a primeira fase era da acusação, assim como hoje, né, os acusados falam primeiro para que aquele que está se defendendo tenha a oportunidade de se defender a cada acusação. Então, a liberdade, né, numa sociedade democrática depende muito disso, de que cada acusação seja conhecida e seja dado o direito ao acusado de se defender. A forma de defesas, assim como a forma de acusação, o tempo e tudo mais, é estabelecido por regras que todos já conhecem. A marcação do tempo, inclusive naquela Atenas, se dava através do relógio de água, conhecido como clepsidra. A clepsidra pode ser comparada com a ampulheta, que nós conhecemos mais. A ampulheta, né, é um equipamento em que o tempo é medido pela passagem de areia, né, entre dois vasos, dois receptáculos, né, normalmente aqui na vertical, aproveitando-se da força da gravidade. A clepsidra também. Você tem dois vasos, um para ter a água, né, inicial, que vai fluir para um outro recipiente, um recipiente inferior, né, e a quantidade de água ela vai sendo ajustada de acordo com o tempo que se quer medir. No caso de julgamentos, nós não temos registros exatos da quantidade de tempo, mas estima-se que cada um pudesse falar no máximo em torno de 1 hora, né? Sendo que o acusado poderia falar tanto tempo quanto falasse os seus acusadores. Então, se são 3 acusadores a falar, como no caso do Sócrates, tá? O Sócrates teria o direito de responder a cada um desses acusadores. Como a gente acabou de dizer, né, nós não sabemos tudo o que esses acusadores falaram. Nós podemos imaginar. Né? Nós conhecemos bem a defesa de Sócrates por diversos textos chamados apologias. Né? Poucos chegaram até nós, basicamente o de Xenofonte, o de Platão, né, e fragmentos de um ou outro. Né? Mas os 2 principais são esses, de Xenofonte e, principalmente, é o texto que a gente vai utilizar, né, até nesse projeto, a Apologia de Sócrates, a defesa de Sócrates, escrito por Platão. Defesa. Sócrates, na sua defesa, ele responde aos 3 pontos. Ele diz que ele é piedoso, né, naquele sentido de satisfazer os rituais dos deuses da cidade, né, assim como qualquer ateniense. Se pode ser considerado que ele tem alguma superstição, ele diz qualquer cidadão também pode ser supersticioso e não acontece nada com esses cidadãos. Por exemplo, quando eles leem as sortes nas entranhas de pássaros ou outras formas de ler a sorte, estão sendo supersticiosos. Né? Então ele não poderia ser acusado porque uma vez ou outra ele faz isso, né, por ser impiedoso. Na verdade, as questões ligadas à impiedade eram questões de profanação, profanação de rituais, profanação de estátuas, tá? E isso, né, ninguém acusa Sócrates disso, ele faz questão de dizer. Ele também se defende de que ele não introduziu deuses novos, né, em Atenas. Né? Nós já falamos sobre isso, ele diz que ele tem uma voz interior, né, o seu daimon. O daimon que diz para ele o que ele não deve fazer. O daimon que não é ativo. Né? Ele impede que o Sócrates faça coisas que poderia prejudicá-lo.
é isso que diz o Sócrates, né, dizendo que tem ouve essas vozes desde a infância, né, mas que não seria exatamente um Deus a ser cultuado. Então ele não está introduzindo deuses para substituir os deuses da cidade, né? E a terceira acusação de que ele corrompe os jovens, né, ele diz assim: não, isso não acontece. Vocês conhecem alguns dos meus discípulos aqui que estão aqui, né? Havia jovens que estavam acompanhando ali o julgamento, né? E mais do que isso, familiares. Então, o que ele disse, os próprios jovens, sendo discípulos, estão sendo desvirtuados por ele, mais impressionados, e não iriam falar, pais, tios e outros familiares, estes iriam sim. E ali estaria presente, naquele julgamento, muitas pessoas importantes da sociedade ateniense que tinham seus filhos, sobrinhos, como discípulos do Sócrates. E se eles não estavam falando, muito pelo contrário, eles elogiavam o Sócrates, então ele não podia ser acusado de estar corrompendo a juventude. Então a defesa de Sócrates, ela responde sim, né, a esses 3 pontos. A maneira como Sócrates responde a esses pontos, nós vamos ver, inclusive, né, na leitura dramática aí do texto Apologia de Sócrates de Platão. Culpado ou inocente? Mas quem decidia se Sócrates seria culpado ou inocente? Hoje nós temos aqui 2 possibilidades, né? Ou um juiz para alguns casos, ou em casos, por exemplo, contra a vida, né, nós temos o tribunal. Estou falando aqui do direito brasileiro, né? Outros países podem ter pequenas diferenças. Mas essas 2 formas são clássicas. Ou jurados, que normalmente não são muitos, né, ou uma decisão do juiz, simplesmente. Bem, em Atenas era diferente. A quantidade de jurados variava entre 200 e 500. Né? Em alguns casos, como o do Sócrates, 500. Né? A literatura traz também o número 501. Aí seria 201 ou 501. Isso para você não ter a possibilidade do empate. Né? Mas no caso desses 500, como que eles eram escolhidos? Né? Na verdade, eles eram sorteados para não ter nenhuma possibilidade, né, de parcialidade ou de pessoas comprando sentenças. Eles eram sorteados logo antes do julgamento de um grupo maior, né, tomado um grupo maior, que era renovado anualmente. Esse grupo maior, coisa de 5.000 pessoas, certo? Então nós tínhamos, né, 5.000 cidadãos atenienses, né, que anualmente eram renovados, e desse grupo de 5.000, para cada julgamento ali, você tinha esse sorteio. Normalmente era por tribo, então você tinha 10 tribos, tá? E 50 de cada tribo para dar 500. Né? O aqui eu nem sei de onde poderia vir, não. Né? E, os livros também que a gente utilizou não entram em detalhes sobre isso. Se é 500 ou 501, mas isso é o que menos interessa. Né? E neste caso, né, Sócrates, ele foi condenado, e aí nós dizemos, né, foi condenado pela cidade de Atenas, porque você tem 500 sorteados de um grupo maior de 5.000, que também é sorteado anualmente, né, da sociedade ateniense, que não era tão grande assim, até porque naquela época havia tido muita mortandade por conta de epidemia e por conta da guerra do Peloponeso. Então, nós não estamos falando de mais do que 20 e tantas mil ou 30.000 pessoas para sortear 5.000 e depois sortear 500, certo? Não era um número de milhões de pessoas. Então, nós poderíamos dizer que aquele número, sim, representa toda a cidade de Atenas. Sócrates foi condenado, né, pela cidade como um todo. E por quanto ele foi condenado? Então, o que se diz nos próprios textos platônicos, né, que foram 60 votos de diferença. Se você tem 500, você divide por 2, dá 250, para dar 60 de diferença. Teve 280, né, que julgou pela condenação do Sócrates e 220 que julgou pela inocência do Sócrates.
E Sócrates, inclusive, ele se mostra, depois de saber a sentença, ele se mostra surpreso. Surpreso por quê? Porque ele achava que ele ia ser condenado, né, por um percentual de votos bem maior. Né? Por que ele acha isso? Talvez pelo tipo de defesa que ele fez. Né? Isso nós vamos ver depois. Apenamento. Se o acusado fosse considerado inocente, acabou por aí. O processo terminou, ele estaria livre. Inclusive, se a acusação não tivesse 20% dos votos, que no caso de 500 seriam 100 votos, né, o acusador ele teria que responder pelo menos com uma multa, porque o processo, né, exigia gastos da cidade. Os jurados eles eram remunerados. Então, nada mais justo do que alguém que fizesse o que a gente chama hoje de denúncia vazia, né, tivesse que arcar com os custos daquele processo. Mas não terminava por aí. Por quê? Porque a pena pedida era a pena de morte. Mas num segundo momento, depois da condenação, né, o acusado ali, que é agora na condição de, né, condenado, ele poderia pedir uma pena alternativa. Isso dependia, claro, da pena principal que estava sendo pedida, como era de morte, tá? Alguma coisa menor, né, menos impactante do que a morte. Multa era comum, mas no caso da pena de morte talvez pudesse se achar que é muito pouco. Né? Agora, Sócrates ele inverte o raciocínio, né, e ele simplesmente propõe que seja recompensado por serviços prestados para a sociedade, né, na investigação de temas como justiça, virtude, essas coisas assim. Então, que ele seja alimentado, né, pelos cofres públicos num edifício chamado Pritaneu, né, que era feito para isso, e onde heróis olímpicos, por exemplo, de competições olímpicas eram alimentados. Ele exige isso. Né? Depois, né, ele concorda com uma multa que os amigos sugerem, né, mas de maneira alguma ele sequer menciona a possibilidade. Ele menciona, tá, mas dizendo que não aceita a possibilidade de exílio, que era um dos pedidos normalmente feitos. As pessoas condenadas à morte diziam assim: olha, é o seguinte, tá, não me matem, me ponham para fora da cidade se não me querem aqui. Né? Não é o caso do Sócrates. Sócrates prefere morrer a ir para uma outra cidade que não Atenas. E aí, quando é feita a votação, né, levando-se em conta que se entre em um acordo para que ele peça uma multa, aquela diferença de 60, ao invés de diminuir, aumenta 140 contra o Sócrates, certo? Então, 140 é a diferença. Portanto, dos 500, 320 votaram pela manutenção da pena da morte, tá? E 180 por aceitar a multa que no final estava sendo sugerida. Sócrates, nesse sentido, já não tem mais o que fazer. O julgamento terminou, né, a pena foi confirmada, né, e ele terá que morrer bebendo cicuta. Pois bem, nós agora vamos estudar melhor, né, lendo o texto primeiro, né, então falando sobre o texto, a defesa do Sócrates, a apologia do Sócrates de Platão. Né, e no próximo vídeo, então, nós veremos, né, como Platão escreveu, quando Platão escreveu esse texto, os elementos, as partes principais do texto e, obviamente, né, como foi feita a escolha pela tradução. Óbvio, eu não falo grego, tá? Eu não conheço o grego, então eu utilizei o inglês, né, e para algumas dúvidas, os próprios textos em português que nós temos. Então, no próximo vídeo, nós analisaremos o texto que nós fizemos aqui, né, para a intervenção teatral, né, a peça, e antes disso, a leitura dramática da Apologia de Sócrates. Então, no próximo vídeo, trataremos disso. Até lá!